Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa conversa do dia 61 do plano de leitura. Hoje, a gente vai conectar três textos da Bíblia que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas juntos eles contam uma história simplesmente incrível. Uma jornada que começa com uma busca por pureza, passa por rituais bem antigos e termina num tipo de relacionamento que muda tudo. Então, bora mergulhar nisso? E o nosso ponto de partida é essa pergunta aqui em Provérbios. É uma pergunta muito forte, né? Uma daquelas que ecoa lá no fundo, porque toca numa verdade sobre todos nós. Essa nossa luta com a imperfeição e aquele desejo de, no fundo, estar limpo, estar em paz. Pois é, essa pergunta de Provérbios não é só para fazer a gente pensar. Ela estabelece o grande dilema que vamos explorar hoje, o dilema da pureza. Como é que alguém pode de verdade afirmar que está limpo por dentro? Exatamente. O que o autor está fazendo aqui é admitir algo muito profundo. Sozinhos, por conta própria, essa é uma missão impossível. Isso nos obriga a procurar uma resposta fora da gente. É essa busca que nos leva direto para o nosso próximo ponto. E para responder a esse dilema, o Antigo Testamento nos apresenta uma solução. Um sistema, sabe, bem detalhado, que a gente encontra lá no livro de Levítico. Era a forma que Deus estabeleceu para que o povo pudesse lidar com o pecado de um jeito concreto, visível. O coração desse sistema era a chamada oferta pelo pecado. Pensa nisso como um ritual muito sério, criado não só para conseguir o perdão, mas para ser uma lição visual. Uma aula sobre a seriedade do pecado e sobre a necessidade de ter algo ou alguém no meio do caminho para restaurar a conexão com Deus. Agora, o mais interessante aqui é que cada passo tinha um porquê. Nada era por acaso. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Depois, vinha esse gesto simbólico de colocar as mãos na cabeça dele, como se estivessem transferindo a culpa. Aí o animal era sacrificado. E por fim, o sacerdote usava o sangue para fazer a propiciação. Basicamente era o ato que satisfazia a justiça divina e abria o caminho para o perdão. Era um processo. E isso aqui resume perfeitamente a ideia. Era quase como uma peça de teatro divina, sabe? O cheiro, a visão do sangue, o ritual todo, tudo aquilo era um lembrete constante de que o pecado custa caro e que a graça de Deus era a única maneira de pagar essa conta. Bom, segura essa ideia do ritual, porque agora a gente vai dar um salto de centenas de anos. A gente chega no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, e a cena muda, mas muda de um jeito radical. Jesus chega e vira esse sistema de cabeça para baixo. A cena é muito poderosa. Imagina só, um homem que não pode andar é carregado pelos amigos. Eles estão tão desesperados para chegar até Jesus que fazem de tudo para furar a multidão. E o texto diz que Jesus viu a fé deles, dos amigos. E aqui, gente, é o ponto da virada na nossa história. Olha só o contraste. De um lado, todo aquele processo complexo de Levítico. Do outro, a simplicidade e a autoridade absurda de Jesus. Sem animal, sem sacerdote, sem altar. Só uma frase. Filho, seus pecados estão perdoados. Pronto. A reação dos líderes religiosos foi imediata. Escândalo. E a gente até entende o choque deles. No sistema que eles conheciam, só Deus podia perdoar pecados. E ele fazia isso através do ritual no templo. Jesus, ao fazer isso diretamente, estava assumindo uma autoridade que, para eles, era exclusiva de Deus. E aí Jesus faz uma jogada de mestre. Ele conecta o invisível com o visível. Ele pergunta, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para provar que ele tinha autoridade para fazer o que ninguém podia ver, o perdão, ele fez o que todo mundo podia ver. Curou o homem na mesma hora. E a história não acaba aí. Vamos avançar um pouquinho porque Jesus usa esse momento incrível para ensinar um princípio que é a base de tudo que ele veio fazer. Logo em seguida ele chama Mateus, um cobrador de impostos, o tipo de pessoa que era odiada, vista como traidor e pecador profissional. E Jesus não só chama o cara, como vai jantar na casa dele com os amigos dele. Isso, para a época, era um choque social e religioso gigantesco. E quando o criticam por isso, Jesus solta a frase que é a tese central de tudo. Ele está dizendo que a prioridade de Deus mudou. Não é mais sobre seguir rituais de sacrifício à risca, mas sobre ter um coração de misericórdia. O foco agora é o relacionamento, não o ritual. E ele fecha com essa metáfora perfeita. O vinho novo da graça, desse relacionamento direto com Deus, é vivo, borbulhante. Ele não cabe mais nas vasilhas velhas do sistema religioso antigo, que eram rígidas. Ele precisa de uma estrutura totalmente nova, um coração novo, uma comunidade nova. E assim, a gente fecha o círculo. Começamos com a pergunta lá de Provérbios, quem pode se dizer puro? Vimos a resposta temporária de Levítico, com os sacrifícios, e chegamos na resposta final e definitiva em Mateus.
A pureza não vem de um ritual que a gente faz, mas de um relacionamento que a gente recebe, através de Jesus. E aí, essa análise te ajudou a conectar as pontas? Se essa conversa fez sentido, considere deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para não perder nenhum dia do nosso plano de leitura. Para terminar, fica aqui uma reflexão para a gente. Se o Evangelho é esse vinho novo, dinâmico, como é que a gente tem esse certificado de que as nossas vasilhas, nossas vidas, nossas igrejas, nossa mentalidade, são novas, flexíveis e prontas para receber tudo o que Ele quer derramar? Fica aí para a gente pensar. Um abraço e até a próxima.